Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. Na videoaula de hoje, nós conversaremos um pouquinho sobre os critérios básicos para definição de layout em espaços residenciais. Mas por que este assunto em um curso de Revit? Não é decoração, não é projeto de interiores, mas de uma certa forma, esse curso é voltado também para a planta humanizada. E há muito tempo eu percebo uma deficiência muito grande nos alunos de arquitetura. Eu já fui professora dos cursos de arquitetura na disciplina de projeto em algumas faculdades em São Paulo. E mesmo alunos do sexto, do sétimo, oitavo semestre apresentaram dificuldades quando vieram apresentar os projetos residenciais. Por exemplo, distância mínima entre o sofá e a parede, a mesa de jantar super apertada, corredor estreito demais. Então, isso é mais comum que vocês possam imaginar, porque não é toda faculdade, não é todo professor que acaba exigindo esta parte de layout, a parte de ergonomia, a relação do móvel com o espaço e também com o usuário. É importante que você conheça a atividade, por exemplo, quando você vai preparar o alimento. Numa cozinha simples, é importante saber como é o processo, qual é o fluxograma, para você definir exatamente qual é o melhor local para a geladeira, para o fogão. Então, muitas vezes, nós temos o hábito de baixar alguns blocos do AutoCAD ou famílias no Revit e só vamos colocando. E piora quando, por exemplo, é no CorelDRAW, quando você faz direto. Porque no CorelDRAW as imagens vêm muitas vezes fora de escala. Quantas vezes eu já não vi assim um quarto pequeno com uma cama gigante, ou um quarto que era pequeno, mas daí o bloco da cama estava pequeno demais, fora de escala, e parecia que o quarto era gigante. Então, assim, era muita ilusão de ótica mesmo. E não era na maldade, é porque simplesmente a pessoa baixou, achou que estava na escala correta e foi colocando. Então, eu acho importante, principalmente para os estudantes de arquitetura, estudarem um pouquinho mais sobre ergonomia e também sobre a disposição do layout nos espaços residenciais. E para isso, eu deixei aqui para vocês baixarem um e-book muito bom, gratuito. É um e-book voltado para o projeto e dimensionamento dos espaços de habitação, espaços de atividades. O autor é o George Bowery e ele disponibilizou gratuitamente, por isso que está aí para vocês baixarem. Então, mesmo que você tenha feito o curso de design de interiores, que você já entenda bem desse assunto, porque eu sei que na parte de design de interiores, como é mais voltado ali, é mais pontual, os alunos acabam aprendendo mais esta parte de ergonomia. Por isso que eu falei que seria um assunto interessante, principalmente para os estudantes de arquitetura, porque na faculdade de arquitetura, pelo menos nas quais eu dei aula, era mais eficiente em relação a esse assunto. Veja aqui, você tem tudo, ó, vou baixar aqui rapidamente e ele é bem ilustrado mesmo. Você conseguirá ver aqui espaço para tudo, olha a altura, olha como é gratuito, foi super bem desenvolvido. Você tem alguma dúvida? Vem, consulta, se depois você puder comprar outros materiais que tratem de ergonomia, espaço de atividades também em áreas de trabalho, por exemplo, porque isso daqui é especificamente para a parte residencial. Tem outros livros também que os estudantes de arquitetura conhecem, mas nem sempre consultam. Então, tá aqui, olha, todo espaço mínimo para cada atividade. Então, eu sugiro que você baixe e estude realmente para que você possa desenvolver projetos cada vez melhores, tá ok? Então, vamos voltar aqui um pouquinho para o apartamento e a primeira coisa a fazer é salvar com outro nome, porque no próximo módulo nós estudaremos a parte de renderização e no outro, que é o módulo 9, nós trabalharemos com a estrutura. Mas como agora eu quero colocar aqui as famílias de móveis, não é necessário depois, quando nós duplicarmos, trabalharmos com tantas famílias, cara pesado demais. Então, vamos deixar esse arquivo aqui reservado. Então, vamos aqui, olha, vou salvar como projeto e vou colocar outro nome. Olha, edifício, cursos construir, vou chamar aqui de apartamento humanizado, tá ok? Você pode chamar como você quiser. O importante é deixar reservado o outro arquivo. Então, vou colocar aqui, backups apenas um. Aqui, visualização em miniatura, vista 3D, ok. E aqui em salvar. E vamos aproveitar que estamos aqui no 3D
para já trocarmos a família desta bancada aqui por aquela família com a bancada mais o gabinete que carregamos na videoaula anterior. Porém, tome cuidado, porque esta família aqui, ela está dentro da categoria de equipamentos hidráulicos. Então, se você vier aqui no navegador do projeto e abrir aqui famílias, e vamos em até, olha, equipamentos hidráulicos, você tem a bacia, você tem a bancada também do banheiro, a bancada da cozinha com cuba circular e também com a cuba retangular. Esta bancada da cozinha, na verdade, nós colocamos no terraço, apenas o nome da família, para facilitar é que nós utilizamos o termo cozinha, tá ok? Porém, a família da bancada com o gabinete está na categoria aqui componentes de gabinete, que é a categoria onde entrarão também os armários da cozinha e também da área de serviço. Então, por isso, quando você selecionar aqui esta família, perceba aqui na paleta propriedades que você não conseguirá trocar automaticamente pela família da bancada com gabinete, porque estão em categorias distintas. Então, você só conseguiria trocar por uma outra família da mesma categoria. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deletar aqui esta família e vamos aqui para a planta baixa. Olha só, primeiro pavimento. E vamos inserir aquela outra bancada. Então, vamos lá, arquitetura, componente, agora sim, agora aparecem todas as categorias aqui, inclusive a bancada da cozinha com cubo e gabinete. Então, olha, basta selecionar, vamos apertar a barra de espaço para girar e agora vamos somente colocar aqui, posicionar certinho, tá ok? Se ficar um pouquinho fora, não tem problema, olha só, basta utilizarmos aqui a ferramenta alinhar. Selecione a bancada, clique aqui em alinhar, olha, seleciona a referência e depois selecione a bancada. Como esta família foi criada especialmente para esse projeto, já está no tamanho ideal, tá ok? E você não conseguirá mudar as dimensões, tá ok? Porém, você conseguirá trocar várias outras propriedades, como por exemplo, conseguirá definir se você quer ou não o frontão direito e o frontão esquerdo. Nesse caso, como não está encostado aqui em paredes nas laterais, podemos retirar e automaticamente esta família aqui já substitui o frontão por bordas. Você também pode aqui decidir se quer um misturador próprio da família ou se você quer um misturador à parte. Então, por exemplo, vou apagar aqui, vamos aqui no 3D, olha só. Vou apagar aqui o misturador da Deca que inserimos na videoaula anterior. Selecionando a família, veja que eu tenho um misturador aqui, e defino se eu quero que ele apareça ou não, olha. Então, nesse caso, eu vou deixar, tá ok? Podemos ainda trocar também os materiais, tanto aqui do gabinete, quanto também da bancada. Então, você já sabe, basta selecionar, por exemplo, aqui material do tampo, já está fácil, só vir aqui e colocar o granito amarelo que já estamos utilizando, tá ok? Mas aqui embaixo você tem os outros materiais do gabinete, que você pode trocar aqui nas propriedades de tipo. Então, você pode escolher o material do gabinete, o material das portas, o material dos puxadores. Então, deixarei esta parte para vocês fazerem aí, tá ok? Agora, vamos ver aqui a família da grelha. Vamos colocar uma grelha aqui, porém, é uma família, digamos assim, cenográfica, tá ok? Ela serve apenas para esta churrasqueira. Voltando aqui para o primeiro pavimento, se você olhar aqui, lá no desenho do AutoCAD, tá vendo que nós temos aqui uma parede? É como se fosse uma churrasqueira pré-fabricada, que depois simplesmente foi revestida pela alvenaria do edifício. Então, vamos inserir, olha, aqui arquitetura, componente, ou então digite as teclas de atalho CM, e vamos aqui em carregar família, porque ao contrário da bancada, nós ainda não inserimos esta família no projeto. Entre então na pasta das famílias da planta humanizada e aqui em churrasqueira, você encontrará 3 famílias. Você tem aqui 2 famílias com churrasqueiras que eu baixei na internet e esta terceira aqui com a grelha, que na verdade também nós pegamos uma família gratuita na internet e acabamos adaptando, apagamos tudo que não interessava
e deixamos apenas a parte da grelha e depois também aqui a parte pré-fabricada. Então, ela está prontinha para ser inserida nesse apartamento. Então, vamos lá, olha, clique em abrir, então está sendo atualizado. Aqui está, você pode apertar a barra de espaço para rotacionar e vem aqui, olha, e posicione exatamente onde deve ficar. Se não ficar no tamanho certinho aqui, olha, que foi o caso que aconteceu aqui, então vamos utilizar a ferramenta mover ou então a ferramenta alinhar. Então, olha, vou selecionar a família, venho aqui em mover e vou pegar esse trecho e trazer até aqui. Como eu disse, é como se fosse, digamos assim, entre aspas, para criar uma cenografia para a renderização, para o render externo, tá ok? Então, só serve mesmo para esta churrasqueira aqui. Então, vamos ver aqui no 3D como que ficou, olha. Veja que ela se encaixa perfeitamente. Inclusive, a parte pré-fabricada, podemos trocar o material para tijolinho. Então, vamos lá, olha, vou selecionar aqui a família. Vem aqui em editar tipo e você vem até aqui, olha, estrutura. Tá vendo que está em concreto pré-moldado? Entra aqui e vamos trocar, olha, procure aqui por tijolo, tá ok? Acho que era tijolo aparente que nós utilizamos no restante da churrasqueira, na parte interna. Então, seleciona aqui tijolo aparente e ok, aqui aplicar e ok. Vamos ver como ficou, olha só. No render vai ficar bacana isso daqui. Então, está prontinho. Para você saber se está certo mesmo, você pode fazer o seguinte, ó. Vamos passar um corte, tá ok? Um corte temporário, bem aqui nesse trecho, olha. E agora, vou clicar 2 vezes e veja, tem que ficar aqui, olha. Posicionando, ela começa bem aqui na parte do piso mesmo, tá ok? Então, vou fechar esse corte aqui, posso inclusive eliminar, que ele não me servirá mais. Uma outra questão agora, vamos falar um pouquinho aqui do rodapé, onde nós tivemos mobiliário em marcenaria. Antes, porém, vamos digitar as teclas VG e aqui em categorias importadas, vamos para o pavimento tipo, tá ok? Lá do AutoCAD, olha, vamos habilitar. Você deve se lembrar que no início do curso, nós congelamos alguns layers lá do AutoCAD. Então, vamos voltar, olha, Arc Eletrônicos, pode voltar, Arc Equipamentos Cozinha, Arc Móveis e Arc Paisagismo, tá ok? Então, clique em aplicar e ok. E prontinho. Agora, temos o layout lá do AutoCAD. Aqui, você pode perceber que nós temos um armário. Se fosse um armário, por exemplo, das Casas Bahia, não teria problema nenhum ter o rodapé aqui, simplesmente encostaria e pronto. Mas, geralmente, quando nós fazemos um projeto de interiores, e vamos supor, esse apartamento aqui ainda não tem piso, ainda não tem nada. Então, o arquiteto define, o arquiteto ou designer de interiores define qual será o piso e onde terá o mobiliário em marcenaria. E exatamente onde tem o mobiliário em marcenaria, não coloca o rodapé, principalmente se a sua modelagem for voltada para o quantitativo de materiais. Assim, este trecho aqui em rodapé não seria contabilizado nas tabelas. Então, vamos fazer de conta que este armário aqui será em marcenaria. Então, nós iríamos aqui para o 3D do apartamento e simplesmente, olha, apagaríamos esse rodapé aqui. Como ele está conectado a esse outro aqui, o que que você teria que fazer? Teria que selecionar e vir aqui, adicionar, remover parede. Daí sim, você vem aqui, seleciona e pronto, olha, apagou. Agora, se fosse um outro rodapé isolado, bastaria simplesmente apagar. E aqui também nós temos um outro caso com esse rodapé aqui que foi criado de forma isolada. Vamos voltar aqui para o primeiro pavimento e nós temos aqui uma bancada de estudos. Vamos supor também que ela fosse em marcenaria. Poderíamos, nesse caso aqui, simplesmente mudar aqui o tamanho. Olha, quando você seleciona aqui no 3D, o rodapé isolado, olha, dá um clique e você consegue aumentar e diminuir. Nesse caso, teria que ser desse outro lado aqui. Concorda? Então, voltando aqui para o primeiro pavimento, vamos ver quanto tem aqui. Olha, eu vou cotar aqui desse ponto até esse.
2,95, como ficaria aqui no 3D do apartamento. É apenas um exemplo, tá ok, pessoal? Não quer dizer que não precisará ter rodapé em nenhum trecho aqui desse móvel. Só para você saber como você faz quando o rodapé está em grupo e quando o rodapé está isolado. Então, vamos lá, olha. Clico lá e apenas um trecho. Quando marcar ali 2,95 na cota, eu paro, olha. Ou então, se tiver difícil, simplesmente digite, olha, 2,95 e Enter. Prontinho, vamos voltar aqui para o primeiro pavimento e veja que agora o rodapé acaba simplesmente aqui no móvel. Vamos carregar agora esta cama. Então, vamos lá, arquitetura, componente, carregar família. Aqui na pasta, vamos entrar em dormitório. Então, eu tenho aqui, olha, cama casal. Abrir e vamos trazer. Olha só, vou colocar ela bem aqui. E veja que ela está menor. Nós temos uma cama aqui de 1,90 por 1,40. Então, eu posso agora simplesmente, olha, tirar aqui as dimensões. Quanto tem essa cama aqui, olha? 1,60 por 2,05 aproximadamente, tá ok? Você já sabe como fazer. Basta selecionar a cama. Vem aqui em editar tipo. Se você tiver aqui a possibilidade de mudar as dimensões, você consegue criar um novo tipo ou renomear esse daqui e mudar as dimensões. Por exemplo, de altura você não consegue, veja que está esmaecido. Muitas vezes também as dimensões estarão aqui na paleta de propriedades, tá ok? Então, no caso da cama, nós podemos mudar. Então, podemos simplesmente, por exemplo, aqui eu posso duplicar e criar aqui, por exemplo, olha, a cama aqui eu quero, só que eu quero mudar, olha. Eu quero 1,60, primeiro a largura, depois o comprimento, vírgula 205, tá ok? Então, ok. E agora eu mudo aqui, olha, 2,05 ou 2,10 e aqui 1,60. Então, ok. Tudo bem? Olha, agora sim, agora basta simplesmente eu trazer até aqui e aqui está a cama. Porém, algumas famílias aqui estarão com as medidas totalmente fixas, como é o caso aqui da churrasqueira. Então, se você não conseguir modificar o tamanho de alguma família, não se preocupe porque você não estará fazendo nada errado. É simplesmente uma característica da família. Tá ok? E para finalizar essa videoaula, eu mostrarei para vocês como fazer um uso prático do e-book gratuito. Então, vamos lá. Eu quero colocar aqui uma mesa de jantar. Então, vou colocar uma mesa retangular de 8 lugares. Esse layout aqui do AutoCAD é apenas um exemplo, tá ok? Vocês podem depois modificar. Então, vamos lá. Arquitetura, vem aqui em componente, carregar família. E eu deixei aqui para vocês várias famílias que eu baixei da internet, tá ok? Então, vamos aqui em sala de jantar, olha, mesa de jantar, 8 lugares. Então, venho aqui em abrir. E vamos ver se já vem na posição correta. Então, vamos rotacionar, aperte a barra de espaço e vou colocar aqui mais ou menos, tá ok? Aqui está a mesa. Agora, nós precisamos saber qual a distância mínima recomendada entre a parede e o início aqui da mesa. Então, basta entrar aqui no e-book e a partir da página 20, você terá todas as mesas possíveis. Olha, de 2 lugares, de 4 lugares, mesa quadrada, depois tem, olha, até mesa gigante aqui, com todas as dimensões. Agora, redonda, tá ok? Olha, várias. Vamos até chegar aqui na mesa retangular, tá ok? Descendo, apenas para você ter ideia de quão rico está esse e-book aqui. Então, achei aqui, olha, de 8 lugares. Então, nós temos aqui um espaço indicado, olha, aproximadamente aqui de 75 centímetros até a parede. Vamos ver, então, voltar aqui para o Revit. Deixa eu ver com quanto ficou aqui o que eu fiz. Olha só, está com 68. Então, eu posso simplesmente, por exemplo, se eu quiser deixar certinho, eu posso vir aqui, desenhar um plano de referência, põe um deslocamento aqui de 0,75 e venho depois aqui em selecionar linha. Então, seleciono a partir daqui, olha, tá ok? Veja, já tenho aqui um plano de referência e posso depois alinhar. Então, olha,
Bem simples. Então, pronto, a minha mesa aqui já está no formato ideal. Porém, observe que a mesa aqui do AutoCAD, ela não tem essa cadeira da ponta, ela é menor. Então, aqui eu tenho um móvel. Será que caberia? Será que seria indicado ter esse móvel aqui, mudando a mesa? Então, vou selecionar aqui, por exemplo, olha, vou digitar HH, só para você ver. Sem a cadeira aqui, eu fico com a circulação melhor. Então, vou colocar aqui HR e quero mostrar para vocês já o apartamento mais montado aqui, olha. Já está com o layout aqui mais definido. Então, todas essas famílias que estão aqui, você conseguirá baixar lá junto com os arquivos do módulo 7. Depois, inclusive, para a cozinha, você poderá utilizar as famílias aqui, olha, desse arquivo gigante aqui, que foi disponibilizado também para download. Então, bastaria você selecionar, por exemplo, essa geladeira aqui, digitar Ctrl C, depois volta aqui para o nosso arquivo de trabalho e digitaria Ctrl V, tá ok? Como nós fizemos lá na videoaula das esquadrias, quando copiamos as janelas e as portas do arquivo da Carolina e trouxemos para cá, tá ok? Esse arquivo aqui bacana, como eu já falei para vocês, foi o aluno Marcelo Dourado que disponibilizou lá no grupo do Facebook, tá ok? Vamos então voltar aqui para a questão da mesa. Então, nesse arquivo aqui meu, que já está mais completo, que eu fiz exatamente em cima lá do layout do AutoCAD, a mesa foi o único móvel que eu acabei fazendo diferente do AutoCAD, talvez esta distância aqui não seja ideal. Vamos ver aqui, olha, na planta do primeiro pavimento. Então, aparentemente, assim, planta baixa, com a cadeira aqui embaixo, até caberia. Mas, por outro lado, talvez esse móvel aqui, olha, está com largura de 40 centímetros. Talvez se eu deixasse aqui com ponto 3, um pouquinho menor, tá ok? Então, mexer na largura de alguns móveis, principalmente se forem marcenaria, talvez seja uma solução para ajudar na circulação. Por outro lado, esta distância que nós utilizamos entre a parede e a mesa é a distância ideal, mas não é a distância mínima. Vamos voltar aqui para o e-book para entendermos um pouquinho melhor. Então, veja que nós temos aqui duas medidas, olha, ponto 75C e ponto 60. O que que isso significa? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Olha, o C é a profundidade para sentar e levantar. Então, nós teríamos aí ponto 75, o ideal, acredito, e ponto 60 aí, o mínimo. Vamos ver aqui o que que significam estas linhas. Então, veja que aqui na legenda, a linha cian tracejada é o mínimo. E aqui, a linha azul é o nível ótimo. Então, poderíamos, nesse caso de um apartamento, utilizar uma medida, por exemplo, entre 75 e ponto 60. Poderíamos deixar, por exemplo, com 70 ou com ponto 65. Mas se você tiver espaço no ambiente, o ideal é sempre trabalhar aqui com a dimensão mais confortável e não com a dimensão mínima, tá ok? E antes de me despedir, eu só quero dar uma dica aqui para vocês. Tome cuidado com algumas famílias, como por exemplo aqui do laptop, também da TV e do abajur, por causa do deslocamento. Veja só, eu venho aqui, olha, vou inserir componente, o abajur já está carregado, mas veja que o deslocamento aqui está 0. Então, quando eu coloco ele aqui, parece que ele vai ficar em cima aqui do criado mudo. Mas eu clico, olha, parece que não aconteceu nada. Mas vamos para esse corte aqui para você ver exatamente como ficou. Olha só, cadê o abajur daqui, né? Vamos ver aqui na planta do primeiro pavimento. O abajur está em algum lugar, daí você tem que ficar entrando no 3D, você tem que ficar procurando. O ideal é fazer o seguinte... vem aqui no corte, ó, exatamente nesse corte, veja a altura que você quer, olha, a altura do móvel, vamos ver aqui, por exemplo, quanto tem esse móvel aqui de altura, olha, ponto 55, tá ok? Então, vamos voltar aqui para o primeiro pavimento e vou colocar aqui agora o nosso abajur. Então, vamos lá, componente, agora aqui em deslocamento, eu vou colocar vírgula 55, agora sim, agora eu posiciono ele aqui, olha. E pronto, agora sim ele está no local ideal. Agora, deixa eu fazer o seguinte, ó, vou ocultar aqui, vou mover aqui, aperto Ctrl e vou mover aqui também. Vamos ver se o abajur ficou aqui embaixo, o outro, olha ele aqui.
Falei para vocês, olha, ele estava escondido embaixo do móvel. Então, quando agora eu entro no corte de novo, olha, ele veio diretamente para o chão. Então, tome muito cuidado com as famílias, tá ok? Você tem que clicar, selecionar cada família para ver exatamente como ela está funcionando. Inclusive, aqui também o tapete, olha, basta você clicar e você já vê. Tem o gripezinho, olha, porque você pode aumentar e diminuir, tá ok? Então, espero agora que você se divirta bastante com essa tarefa de casa. Até a próxima videoaula, quando aprenderemos a trabalhar com os blocos do SketchUp. Até mais!